Bom dia, menina, sua linda. Boa sexta-feira começando por aqui. Sextou, hein? Eu sou Mari Lopes, você está aqui no Mulher Ponto com Deus. Que bom que você está aqui até hoje, os 5 dias da semana, a gente ouvindo e aprendendo sobre constância em Deus. E sabe, se você chegou até aqui, sinal de que você é constante naquilo que você faz. Glória a Deus pela sua vida. Menina, hoje eu quero falar com você uma coisa muito importante, né? Que está lá no livro de Tito, capítulo 2. Eu já vou falar com você, mas deixa eu te falar uma coisa antes. O tempo todo, Paulo vai nos ensinar que a nossa vida precisa ser um exemplo. Então, preste bem atenção. O nosso maior e perfeito, melhor exemplo é Jesus, sim ou não? Só que esse mesmo Jesus agora habita dentro de mim e de você. Então, me preocupa, às vezes, quando eu vejo cristãos e líderes até dizendo que não é para focar, não é para olhar para a vida dele, sim para olhar para Jesus. Não! É para olhar para a nossa vida sim, menina. Está na Bíblia. Você sabia disso? Lá em Tito capítulo 2, Paulo está falando para Tito. Paulo está escrevendo uma carta para Tito, né? E aí ele está falando sobre vários ensinamentos, assim, ensinar as pessoas. Então está falando para Tito ensinar os homens, né? Como serem homens, sacerdotes, a postura deles que eles têm que ter dentro da igreja, tudo fora da igreja. E depois ele fala assim, semelhantemente, ensine as mulheres a também serem essas mulheres maduras, né? Que não sejam fofoqueiras, caluniadoras, né? Para não serem escravas do vinho, para serem mulheres ocupadas, para serem mulheres exemplo. Exemplo para quê? Ele continua dizendo assim, para essas mulheres ensinarem as mais jovens, né? Ensinarem como ser prudente, a como ser submissa aos maridos, a como ser sensata, a como ser ocupada, ensinar. E aí, gente, ele vai falar do exemplo, para elas serem exemplo. E vai falar dos jovens, depois continua o versículo dizendo, assim também os jovens, para que vocês sejam exemplos para a juventude. Hoje, gente, não tem jeito, você querendo ou não, tem gente olhando para você. Então, deixa eu te falar uma coisa sobre a constância no Senhor. Aquilo que você não consegue perseverar, ser constante, né, na sua vida, é aquilo também que você está ensinando os outros, a falta de prioridade daquilo ali. Deixa eu explicar de forma mais clara. Por exemplo, se eu estou tentando ensinar meus filhos que é bom, por exemplo, comer comida saudável, né? E aí a gente começa uma semana maravilhoso, segunda semana, vamos tentando, na terceira semana já está mais ou menos, na quarta eu não tenho mais muito tempo de cozinhar, na quinta já não pensei em nada, na sexta já pede qualquer lanche na rua e chutou o balde, acabou. Na sétima já não tem mais nada, volta tudo ao normal. Se eu, no meu exemplo, eu não consigo mostrar a minha constância naquilo que eu estou dizendo, que é prioridade na minha vida, não tem quem vá acreditar que aquilo ali é uma prioridade. Se eu, dentro da minha casa, não consigo mostrar que Deus está acima de tudo para mim, na minha vida, como prioridade, Ele é o meu respirar. Ele é o meu acordar, o meu dormir, o meu falar, o meu andar, o meu orar. Deus é tudo na minha vida. Se eu não tenho constância nessa minha fala, nessa minha verdade, então significa que isso não é tão verdade assim na minha vida. Significa que quem está à minha volta e eu estou dizendo que isso é uma verdade, na verdade, no fundo, aquela pessoa não consegue olhar para mim e, de fato, enxergar isso. Por quê? Porque eu sou inconstante. Eu comecei dizendo aquilo ali e daqui a pouco eu estou chutando balde. Tá entendendo? A Bíblia toda vai dizer pra gente que como termina é que conta, não é como começa. A gente começou tudo errado. Mesmo que você tenha nascido na igreja, você começou tudo errada. Até a gente encontrar verdadeiramente, ter o nosso encontro real com o Senhor, a gente começou tudo errado, mas o Senhor não está preocupado como começou. O Senhor, Ele está prezando pelo fim. O fim de todas as coisas é melhor do que o começo, diz a palavra de Deus. Lá em Apocalipse é que o Senhor vai saber quem são os vencedores, e os vencedores são quem
é quem perseverou na fé. E a gente só consegue perseverar em fé se a gente exercita a nossa constância naquilo que a gente libera como palavra. Deus é tudo na minha vida, então eu vou viver de forma que isso seja tão verdade que as outras pessoas possam me ter como exemplo. Quem convive comigo pode me ter como exemplo daquilo que eu estou dizendo. Eu vou estudar a palavra de Deus todos os dias. Isso é tão verdade que quem mora comigo, porque aí não pode ser alguém só do trabalho, né? Não pode ser alguém da igreja porque não está comigo todo dia, mas quem mora comigo vai enxergar essa minha atitude de estudar a palavra de Deus todos os dias. Você está entendendo, menino? É exemplo, e a gente nasceu para ser exemplo, exemplo do caráter de Deus, exemplo do amor de Deus, exemplo de quem Deus é, do que Ele fez na minha vida, da transformação que Ele fez e que agora eu vivo de forma transformada. A minha constância me garante que eu não vou voltar atrás a ser aquela pessoa que um dia eu fui antes de Jesus. Isso é constância. Então, se a gente não consegue, se a gente não vigiar, né? Se a gente não vigiar, até nisso a gente não consegue se segurar. Porque eu amei conhecer Jesus, um dia alguém me ensinou, um dia alguém me abraçou, um dia eu chorei, porque eu falei, eu quero desse Jesus, mas o tempo passou, o cotidiano veio, os problemas vieram, o dia a dia bateu e eu não consegui me manter constante naquele amor. Vigia! Hoje o Senhor está te chamando de volta para esse lugar de eu quero permanecer. Aleluia. Você pode dizer isso bem alto aí onde você estiver. Eu quero permanecer em Deus, no amor de Deus. Repita. Na presença do Senhor. Colocando Deus como prioridade na minha vida. Eu decido permanecer. Aleluia. É isso que o Senhor espera de mim e de você, menina. Constância. Não deixe essa palavra sair do seu coração, das suas atitudes, diariamente. É uma luta, viu, menina? Não é só você que acorda e às vezes não tem vontade de amar com o amor do Senhor, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a palavra. Não é só você, não. É uma luta contra o nosso egoísmo, contra a nossa preguiça, contra a nossa, sabe? Essa carne, né? Que ainda nos linka com aquela pessoa antiga antes de Jesus. Não, mas agora eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós para nos lembrar. Você pode, você consegue. Levanta, é mais um dia. É um dia de cada vez na presença do Senhor. Em nome de Jesus, menina. Amém? Um beijo no seu coração, bom final de semana, que nesse final de semana você também possa desfrutar dessa perseverança em viver os planos de Deus para a sua vida. Deus abençoe, até segunda-feira, te vejo aqui de novo. Tchau, tchau.